Estão todos shows, né? Bom dia a todos. Todo mundo ouvindo? Está todo mundo ouvindo direitinho? Não sei se onde é que responde. Aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Então, o nosso tema de hoje, né? Muito interessante. Sono e sonhos, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda do mundo espírita. O mundo dos espíritos é o capítulo 8 da emancipação da alma. Então, nós trouxemos algumas coisas aqui interessantes, que estão no livro, né? Mas é um assunto que todos gostam, né? Vamos lá, tem que ler isso. Existe muita curiosidade relacionada a esta temática. O que será que significam os nossos sonhos? Inicialmente é preciso compreender o que são os sonhos e o que é a emancipação da alma, né? Então, a gente vai falar algumas coisas básicas que estão no Livro dos Espíritos. Vamos puxar um pouquinho para outras definições, mas essa parte básica é muito importante para o nosso entendimento, né? Porque o Livro dos Espíritos ele nos traz um esclarecimento assim básico que a partir daí a gente pode ler qualquer coisa e entender melhor. Então vamos lá. Durante o sono, o espírito não fica inativo. Apenas relaxam-se os laços que prendem o corpo físico, ficando preso a esse laço fluídico, que também é conhecido como fio ou cordão de prata. Ocorre a emancipação da alma, onde o espírito ganha parcialmente a liberdade e percorre os espaços. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas o que é a emancipação da alma? Né? O que é? Então, assim, é um estado particular da vida humana, durante o qual a alma, que é o espírito encarnado, liberta-se parcialmente dos laços que prendem ao corpo físico e recupera alguma de suas faculdades espirituais. Quais são essas faculdades espirituais? Lembranças do passado, alguns nuances do futuro, telepatia, né? Eu posso me comunicar, por exemplo, se eu estou emancipada, eu posso me comunicar com outra mente. Então, esses dons do espírito, a gente desdobrado, emancipado, a gente volta a ter. Eu posso falar com a Reni só pelo pensamento, se ela também estiver emancipada, né? Então, essas qualidades e essas atividades todas que são inerentes à liberdade do espírito, da alma que está presa, que a alma, quando está encarnada, a gente diz alma, segundo Kardec, e fora do corpo é espírito. Então, quando a alma está emancipada, a gente tem todas essas qualidades que voltam, que a gente volta a ter emancipado, né? Esse desprendimento se manifesta pelos sonhos, pelo sonambulismo, desdobramento e outras coisas mais profundas, né? Mas o importante é saber que a emancipação da alma ela é um afrouxamento dos laços, dos fios fluídicos, que afrouxa e você se liberta e sai do corpo, mas fica preso pelo cordão de prata, né, que a gente vai ver já já o que é. O sonho é a lembrança do que aconteceu, né, do que você viveu no sono, que é quando estamos emancipados. Deu para entender mais ou menos? Então, o corpo físico, ele dorme, que é a matéria, né? O corpo perispiritual é que se desdobra, se emancipa, né? E fica preso pelo fio de prata. Então, o fio de prata é uma designação comum para o filamento fluídico e mantém a ligação entre o corpo, né, e o corpo encarnado e que faz essa emancipação. Ele é fundamental para a vitalidade do corpo físico. Por isso que o encarnado, quando ele está emancipado, desdobrado, longe do corpo físico, ele tem essa ligação fluídica.
E esse cordão, ele alimenta, o corpo continua vivo, né? Ele está a quilômetros de distância, mas ele está preso. O cordão, ele é elástico. Ele pode, e quanto mais o espírito evoluir, estiver encarnado, no desdobramento, na emancipação da alma, ele pode ir ainda mais longe, porque ele tem essa elasticidade bem grande. Agora, um espírito mais denso, mais, né, que vibra mais baixo, ele tem dificuldade até de sair do quarto. Né? Ele se desdobra, descansa um pouco, porque o corpo físico tem que descansar, repor as energias, né, no sono, no descanso, mas o espírito não, está sempre ativo. Então, a emancipação da alma, na questão 402, fala o seguinte, que a porta que Deus lhes abriu em direção aos seus amigos do céu é a recreação depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-los ao verdadeiro ambiente deles. Essa libertação final é quando você desencarna, né? Então, durante a emancipação, tem vários efeitos, que a gente, como falou, a gente tem a transmissão de pensamento, que é a telepatia. É um dos efeitos, é bom isso, né? A gente desdobra, a gente consegue ler, ouvir, ver os pensamentos, porque a gente volta essas qualidades. A gente pode visitar parentes encarnados e desencarnados, e encontrar também pessoas que estão emancipadas. Por exemplo, eu estou dormindo, aí eu faço a emancipação, eu saio do meu corpo, eu vou visitar a Rani, a Ruth, o Wallace, a Kátia, a gente pode marcar um estudo juntos, né? Ou então um bate-papo, se a gente combinar, se os nossos mentores forem conosco, é muito importante a gente, antes de dormir, fazer as orações, pedir proteção para o sono, para que a gente, quando faça essa emancipação, encontre realmente as pessoas que a gente gosta ou outros objetivos que o nosso mentor queira, de reunir alguém, fazer um aprendizado, levar a gente para um colégio estudar, né? Então, sem a necessidade do corpo físico, por assim dizer, a alma emancipada vê pelos olhos da alma e escuta pelos ouvidos da alma, que é caracterizado assim o fenômeno da segunda vista, ou dupla vista, que é o ouvido e visto pelos olhos da alma. Você não utiliza o seu corpo físico. Esses fenômenos da segunda vista ou dupla vista são fenômenos, são dons de quem os tem, né? De encarnados ou emancipados. Você tem essa qualidade tanto em vigília ou não. No Livro dos Espíritos, na questão 455, ele fala assim: a emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília. Você está acordado e você consegue fazer essa emancipação da alma, esse desdobramento. Esse fenômeno conhecido também como segunda vista. Isso é em vigília, quando você está acordado, você dá um ligeiro torpor, mas você está vendo. Aí, como seu perispírito dá uma pequena emancipada, então você consegue ver o outro lado. Em vigília, usando os olhos e os ouvidos da alma. É a dupla vista. Está lá no Livro dos Médiuns, né? A explicação completa. E também tem a qualidade da bicorporeidade. Estou aqui, por exemplo, se eu tivesse esse dom, eu estaria aqui, de repente me daria um torpor, mas ainda estava vendo vocês, mas eu estava, né? E o corpo estaria em outro lugar falando. Isso aí também é uma das qualidades da emancipação da alma. E a transfiguração, que a gente já estudou muito, né? Que é a mudança do aspecto fisionômico com a presença de um espírito que faz essa mudança. Então, essas qualidades, esses efeitos ocorrem durante a emancipação da alma. Então, vamos lá. A questão é... Vocês comem queijo que não comer esse uma laranja. Vocês comem muito queijo, muito. Pode ser o que... O seu pai, não come queijo. Vocês comem. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O que vocês acham, né? É como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere.
O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre de seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Essa sensação de vontade de se libertar é uma coisa muito interna, assim. Isso não é muito, eu estou aqui, estou doida para me libertar. Não é isso, é uma coisa, é uma aspiração do espírito que está encarnado preso. No Evangelho, a gente tem aquela lição, a melancolia, que às vezes você dá assim uma, uma vaga tristeza, você olha para o céu, de repente você parece que não está aqui, tá mais lá do que aqui, você dá aquela saudade, aquela tristeza, uma tristeza que você não sabe de onde é, uma melancolia. No livro do Evangelho fala que é a saudade que você tem da liberdade da sua alma, né? Então, a gente está encarcerado aqui, como se fosse em Bangu 4. Eu gosto de falar isso, que o seu Roberto sempre fala, né? Que a gente está preso numa prisão de segurança máxima, você não pode sair. Pelo suicídio, você está frito, né? Porque daí você vai ser pego de novo, vai ser pior a sentença. Então, é bom terminar, né? E a sentença, e essa sensação que o espírito sente, essa é um encarceramento, e nessa melancolia, a saudade que tem de estar livre, e a coisa mais agradável para o espírito é o desdobramento, que no livro dos Espíritos diz que é uma recriação da alma, né? Que às vezes muitos espíritos de luz que estão no corpo físico, eles desejam assim, chegar ao momento do sono, porque eles se libertam e vão rever os amigos e se reabastecer daquela comunidade que vibra alta. Então, ele se anima e ele depois acorda, vem novamente para o trabalho. Então, a emancipação é a recreação. E quando está preso, é o trabalho que ele vem fazer, né? Então, muito interessante que eu li isso, porque tem por que os espíritos superiores eles não têm repugnação quando estão no corpo, trabalhando num local difícil, onde tem viciados, onde tem entidades, né? Ele não tem essa repugnação, porque além de ser um espírito de luz e ele reconhecer todo esse trabalho, ser grato por estar ali, ele sabe que depois ele vai se reabastecer nessa comunidade que espera. Por isso que no livro dos Espíritos fala que é uma recreação que tem, né, dos espíritos. É um termo muito bom esse, né? Regressão. Todo mundo precisa desse. A própria lei de Deus aqui na Terra já tem dia e a noite, né? Já divide um momento. Exatamente. É o momento do descanso do corpo físico para refazer as suas energias, mas também a alma ela sai e vai respirar, não, onde ela estiver sintonizada, né? A gente tem que lembrar bem disso. Por isso que a gente tem que pedir a proteção. Exatamente. Porque às vezes a gente vai para lugares e a gente acorda mais cansado, pior. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu senti essa melancolia, assim, senti essa triste, eu não sei porquê. Exatamente. E no Evangelho é uma lição tão bonita que você, às vezes, você vê que está todo mundo bem. Primeiro você faz uma análise, vê a família, né? Está todo mundo bem, mas dá aquela coisa assim, você olha para o céu, vê tudo bonito, que cenário bonito, mas parece que tem uma coisa lá dentro, assim, o que é isso que eu estou sentindo? A gente não sabe. Aí os espíritos dizem que é a saudade que tem a sua alma da liberdade. Que na hora que você olha esse céu, essa coisa bonita, se você tivesse em espírito, você ia voar. Você ia lá, no meio da floresta, ia fazer a volitação da liberdade. A saudade da sua mãe, você vai lá onde eles estão, conversa com eles, então você tem essa liberdade, não tem distância, né, quando a gente está na vida dos espíritos, né? Então, a lei da reencarnação é uma imposição divina a todos os espíritos em aperfeiçoamento. Então, a gente não escapa dela. É uma imposição, é como se fosse uma obrigação, mas é uma obrigação pela misericórdia divina. É uma bênção, é um presente que nós temos de reencarnar e ter a oportunidade de melhorar, né? Mas a vida física limita as capacidades espirituais, e quanto mais for imperfeito o ser, mais rude tende a ser as condições da vida carnal. De modo
de modo que o corpo humano lhe parece uma prisão, do qual o espírito quer livre quanto antes. Oh, meu Deus. Criança, é uma gracinha. Então, é por isso que na questão 402, que a gente fala que a emancipação da alma, que é a emancipação, é o recreio para a alma, que é a porta que Deus lhe abriu então, aos seus amigos do céu. Por isso, né? Que realmente, eu botei aquela figurinha ali, porque parece que é uma liberdade que você sai daquela situação que você está ali dentro de uma casa, que para sair tem que abrir uma porta, para ir a algum lugar tem que pegar um carro, ou andar, pegar ônibus. E ali não, você quando se liberta, você está livre, você vai onde você quiser, né? Agora, se o espírito for muito pesado, mesmo assim, ele sente uma certa liberdade, porque ele sai, e ele pode pelo menos andar na casa, ver alguma coisa, né? Ler um livro ou alguma coisa perto do corpo físico. Ele vê o corpo físico, ele entende, né, o que está se passando e aceita, porque está encarnado, aceita a situação, coisa que ele não lembra quando está encarnado. Então, a questão 401, não sei qual é a pergunta que pode ser. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Então, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os lábios ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele lança pelo espaço, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A gente já falou isso, né? Vai falar com o encarnado, desdobrado também, emancipado. Vai falar com os amigos que não encarnaram, meu melhor amigo não encarnou, então vai falar, minha mãe da outra vida, estou com saudade da minha mãe da outra vida, e vai ver, eu tinha um irmão, então aí vai encontrar os amigos de estudo, então, aí dependendo do nível, né, espiritual de cada um, Do merecimento também, do talvez. merecimento, e assim, mesmo aquele espírito que é um pouco mais denso, se ele tem uma orientação em casa de que o que é para fazer, reza, a mãe vai lá e reza e vai orientando, antes de dormir, faz as orações e a mãe pede para aquela criança, então já vai aí protegendo, porque o mentor já, porque nenhuma oração fica sem ser atendida, né? Então, aí vai pedir. Nós mesmos, que somos médios, quando vamos dormir, a gente tem que fazer a oração para a gente criar aquele nosso desejo, o pensamento, um pensamento tem poder. Deseja e quer aquilo, pede proteção e vem quem possa, né? Os protetores, nosso mentor está sempre com a gente e pede para estar ali. Porque a gente tem cobradores de outra vida que se a gente ficar à mercê, vai para lá, vai para cá, à mercê das energias, um cobrador pode se chegar e a gente pode ter alguns sonhos desagradáveis, né? Também dependendo do dia, né, Jane? Do que como a pessoa falou, porque eu ouvi falar isso da Felipe Santiago, quando, por exemplo, o espírito que bebe muito, né? Aí, quando ele vai no desdobramento, os espíritos têm uma dificuldade muito grande para. Ele fica meio zonzo do lado de lá, fica mais suscetível à influência. Aí ele vai encontrar as companhias espirituais que ele tiver sintonizado. Então, se ele bebe aqui e está nessa onda, nessa vibração, nessa teia vibratória que ele criou, ele vai estar no meio dessa teia que ele criou. Então, ele vai. Aí a gente vai chegar lá mais um pouquinho quais são os tipos de. Pode acontecer de uma oportunidade ruim dessa, de você encontrar um cobrador, de você o seu espírito ter dificuldade para voltar? Já aconteceu, será? Olha, e pode tudo, sabe, Rani? Porque se você vai à mercê das energias, quem não tem religião, quem não acredita e ainda tem comportamento e vibra baixo, vai ficar à mercê, desdobra, chega lá, na hora que você se vê fora, já tem a energia que você está acostumado ali. O cobrador pode vir, você ter um pesadelo, né, e acordar. Para você foi real, porque você estava desdobrado, foi real. Às vezes o mentor, por misericórdia, traz você para o corpo, que para determinadas pessoas estar no corpo encarnado é muito melhor que estar desdobrado, emancipado por causa da perseguição, né?
Então, assim, a gente não vai entrar nesse detalhe, não, mas isso é possível, sim. Tem pessoas que têm espíritos que estão em lugares tão ruins, tão lamacentos, que eles estarem encarnados, um exemplo, né, num lugar ruim, numa favela difícil, uma casa pequena, sem nada, é muito melhor do que tá, estava, entendeu? Então, nem querem desdobrar para ir para esse lugar, né? É bom quando, em qualquer situação da nossa vida, a gente é orientada a fazer oração, que mesmo que você tenha essa dificuldade e esse pretérito, né, mais difícil, você é protegido, leva uma mãe faz isso, né, para o filho, rezar pelo filho, e aí a proteção é geral, é encarnado, é emancipado, o filho tem a proteção da mãe. Como a gente falou outro dia, o culto no lar beneficia todos da casa, mesmo que não estão, aqueles nomes que a gente cita, os filhos, né, que estão longe, tudo. E além, se você tiver essa constância, você beneficia até se de repente você está numa comunidade tão bacana, assim, que é fruto Então nos acusa, né? É, do eles culto do chamam de Evangelho. acusa. Gozado, né? Então, Sei lá. questão 502. Tá? Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Julgar assim, como podemos avaliar, né? Dá pro mau caminho, né? Pelos sonhos, né, que a gente vai avaliar. Pois é, né? O corpo repousa, acredita tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. A gente já viu isso, as faculdades que tem. Lembra-se do passado, algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos que neste mundo, quer no outro. A gente já falou isso tudo, mas eu vou contar duas histórias, né, muito interessante do sonho, que todos já ouviram falar, que lembra do passado. Vocês lembram do livro Há 2000 anos? Eu até botei aqui, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O Públio Lentulus, ele era o senador. Públio Lentulus é uma das reencarnações de Emmanuel. Então, ele falando com Flamínio, que era o melhor amigo dele, era outro do Senado, né? Ele estava falando que ele sonhava constantemente que ele era um cônsul, não, cônsul é outra história. Ele não era senador, ele era, deixa eu ver se eu botei aqui. Não, ele era o cônsul, olha só, ele era um cônsul da época do Império, que ele tinha muito poder. Então, ele sonhava que ele estava assinando papéis condenando pessoas inocentes. E ele falava, Flamínio, eu sonhei que eu assinava vários papéis. E, olha, eles eram inocentes. E eu sabia, quando estava assinando, e no sonho, que eles eram inocentes. Eu condenei muitas pessoas inocentes. Eu autorizei torturas, né? E ele, quando eu vi que era eu, mas era o meu avô. Lembro? Então, ele tinha vários sonhos do passado, que realmente esse cônsul tinha sido uma das vidas de Emmanuel. Então, é uma das características da emancipação da alma. No sonho, ele lembrou constantemente de uma vida que ele passou. Então, a gente pode ter um sonho, né? Tem pessoas que sonham, eu estava com um vestido, com aqueles vestidos grandes da época do Império, sei que, ou então estava andando a cavalo, mas estava numa cidade onde tinha. Aí vai falando, é tudo do passado. Não é interessante? Essa é uma característica dos sonhos. Uma das características. Vai do seu arquivo, lá no arquivo morto, lá da mente, mergulha no subconsciente e traz alguma coisa. É muito interessante isso, né? É muito interessante porque você vê ali, no sonho, lembra do passado, algumas vezes do futuro, a gente vai ver os tipos de sonho ainda. E é interessante, né? Porque o futuro, como é que é lembrar do futuro? A gente Pois é. a gente fala, a gente tem que dizer de onde, né? Vai, eu tenho um relógio na cabeça. No Vai, livro relógio. de Camille Flammarion, O que faz da vida? Tolstói, né, russa, ela sonhou, ela estava deitada com o marido dela, que era um general, né, com esse mesmo nome. Ela sonhou assim, que o pai dela chegava e dizia assim, ela estava num hotel e quando o pai dela entrava com o filho dela de mão dada mais novo, ele dizia assim, filha,
a tua felicidade acabou. Teu marido caiu em Borodino. Aí ela acordou nervosa, quando ela olhou o marido do lado, ela viu, ai, graças a Deus, foi um sonho. Dormiu, né? Sonho nem ligou. Só que ela sonhou mais outra vez e já ficou mais nervosa. Na terceira vez que ela Toda, ela é verdade, toda vez. o marido e disse, perguntou para ele. Eu faço tudo ao mesmo tempo e sou feliz. É, Tudo ao mesmo tempo. Entendeu? estão pedindo para colocar o pessoal que está online no mudo, porque está Só a televisão. ouvindo a conversa aí da casa. Obrigada, acho que já. Né? Então, na terceira vez que a condessa sonhou o mesmo sonho, ela acordou o marido e perguntou, meu marido, o que é Borodino? Porque ele dizia assim, teu marido caiu em Borodino. O que é Borodino? Ele, não sei. O marido, eu não sei. Né? Aí, o que aconteceu? Borodino era uma cidadezinha muito obscura, muito pequenininha, muito sem graça, que ela ficou conhecida pela batalha sangrenta que aconteceu com a invasão de Napoleão Bonaparte e seu exército na cidade contra os russos. E esse general, que era o marido dela, Tolstkov, ele estava à frente do exército russo. Então, nesse dia que ele foi convocado para ir para a batalha, ele não voltou, e o pai dela entrou e falou, filha, a tua felicidade acabou, teu marido caiu em Borodino. Aí ela já tinha sonhado 3 vezes e viu, então, meu sonho. Então, é isso que acontece, né? Essas premonições, né? Que é um tipo de sonho, do passado e do Então, a gente viu passado e futuro. Interessante. Exatamente. Então, de acordo com o livro Desmistificando... Pode clicar aquele OK lá, só dizendo que está gravando a reunião. O azul. Aqui. Tá, então, no livro Desmistificando a Mediunidade, ele classifica 3 tipos de sonhos. Sonhos comuns, sonhos reflexivos e sonhos espirituais. Eu gostei bastante dessa ação, porque ela resume, vamos ver. Vamos lá. Sonhos comuns são repercussões. Essa tarja aqui não pode mudar. Não, isso aqui. Agora não sai aquele ali. Aonde? Ótimo. Eu tenho que segurar nessa barra preta aqui. Agora tem que voltar, né? Leslie? Depois tem que subir. Depois mesmo. São os sonhos comuns. São repercussões de nossas disposições físicas ou psicológicas. Medo, ansiedade, anseios, quase sempre desencadeados por preocupações ou desejos intensos. Geralmente são desconexos, sem sentido de ordem ou sequência, né? Então, o que é? O que acontece? Assistir um filme de terror horrível. Aí você vai dormir, você sonha com o cara que cortou a serra elétrica, aquelas coisas, né? Você vai fazer uma prova, né? Está muito ansioso, estudou, dormiu, você sonha com a prova, sonha que desmaiou na prova. Então, esses são os sonhos comuns, né? Esses anseios. Bebeu, passou o dia inteiro bebendo, vai dormir, chega lá, vai encontrar, está num bar bebendo. Esses são os mais comuns, é a coisa do dia a dia que te incomoda, que te preocupa, que impressiona o cérebro, que registra quando você dorme e você continua naquela situação, né? Então, principalmente se você tem medo. Você está com medo de alguma coisa, está com medo de a minha casa, você sonha roubando a sua casa. Eu estou com medo do acidente do meu filho. Se esse sonho, eu já tive muito sonho com o filho assim, né? Vou dormir preocupado, eu sonho que atropelar. Meu Deus, é umas coisas assim que a nossa mente, ainda mais o médium, ele tem
Estou falando isso por mim, não li em nenhum lugar. Mas eu creio que o médium ele é muito sensitivo quando ele se impressiona com alguma coisa e ele dorme preocupado, ele sonha com aquilo, tem histórias completas por aquela preocupação, por aquela ansiedade, por aquele medo que não existe, tá? Que é a criação mesmo dessa ansiedade. Esses são os mais comuns. Os mais comuns. Os sonhos reflexivos é uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória do espírito, né? Vivências do espírito que ficaram gravadas no perispírito. Então, você vai lá no passado e, né, alguma coisa ativou aquilo e você lembra da situação que você viveu, como o Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Ele lembra que assinou, incomodou tanto ele, né, depois, que ele lembra que assinou aquilo condenando pessoas inocentes. Então, está tudo arquivado na mente. Nada do que a gente fez na vida pretérita, ou em duas, ou sei lá quantas vidas atrás, se perde, né? Então, esse é o sonho reflexivo que o autor classificou, né? E os sonhos espirituais é uma atividade real e efetiva do espírito durante a emancipação permitida pelo sonho. É um contato com o plano espiritual, com familiares, amigos, encarnados. Vamos para o local de nossa preferência, buscamos situações, indivíduos que se harmonizam conosco. Lembrando, tá, que é aquilo que a Rani falou, e que a gente, antes de dormir, pede oração para que o seu corpo físico descanse e você, na libertação da alma, encontre realmente com o seu mentor e ele leve para você um local melhor, né? Mais apropriado que o que Deus permitir. Mas sempre teve uma vez que eu dizia assim, eu só vou dormir, só vou onde o meu mentor me levar. Que eu tive um sonho que depois, no meu sonho, eu levei uma bronca. E onde eu cheguei, eu ouvi assim, volta. Então eu voltei. Então a gente, aí quando vai dormir, já pede para não ir sozinha para lugar nenhum. É interessante. Então, esses sonhos espirituais é as lembranças do nosso desdobramento em tempo real. Você dormiu, o corpo ficou ali descansando, você está aqui no momento real, pontual ali, e você vai com seu mentor estudar, ou vai falar. Eu posso encontrar com a minha mãe que está lá no Rio, né? Falei, vamos conversar, saudade. Isso vai acontecer, né? Ver filho, então marcar um passeio com os filhos que moram longe. Isso tudo é permitido. Basta a gente estar, né? Fazer oração, se tranquilizar, sereno. Não dormir preocupado com as coisas do dia, porque se você dormir preocupado, com muita preocupação, no que está acontecendo, aí você bloqueia, você vibra mais com aquilo e você acaba emancipa, sabe que o espírito vai sair, mas você fica nessa onda, né? Nessa perturbação. E eu acho muito legal também. Muito mais fácil. Eu acho muito legal, porque a gente dá muito exemplo de coisas mais agradáveis, né, pra gente. Mas que muitas vezes a gente pede auxiliar a gente, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que sabe que não gosta da gente, quando tem uma pessoa que a gente tem problema, para que ele faça esse intermédio junto com o mentor da pessoa. Então, quer dizer, é o sono, né? É nesse momento que pode pedir para Cameline, talvez, uma pessoa que tenha problema, né? Para ajudar a relação, pelo menos a dissolver aquele sentimento ruim, né? E eu acho muito legal. E agora? Essa possibilidade que a gente tem. Não sei como é que fechou. Eu peguei só aqui a folhinha. Nossa. Vamos chegar lá de volta. Isso é a Nutella. É saudade. Ela foi embora com a mãe dela. Obrigada, amor. Deixa eu passar aqui, então. Quatro. Muito bom, Rani. Muito bom. Isso é um pedido de nível elevado, porque eu pedi, quando dormir, tentar amenizar uma situação com alguém que está te prejudicando, é um pedido muito elevado. Provavelmente vai ser atendido, porque se a vontade for firme, pensamento firme, acontece, né? Mesmo que a outra pessoa não queira, esteja lá muito presa no corpo e mais densa,
O mentor, ele pode criar uma situação, um sonho para aquela pessoa receber uma rosa, uma flor, uma coisa agradável. Isso tudo vai muito da intenção de quem está pedindo antes de dormir, né? É muito importante ter essa consciência. Coisas que a gente nem imagina, às vezes, né? Que são possíveis. E é interessante a gente descobrir, né? Porque às vezes pode ajudar de uma maneira que a gente nem imagina. Exatamente. E as pessoas às vezes não sabem que isso pode acontecer, né? Que no desdobramento a gente está vivendo, a nossa vida continua. E o desdobramento, a emancipação da alma, que a gente fica com o fio ligado, é a mesmíssima coisa da morte, do corpo físico. Você sai, só que aí não tem mais o fio. Você sai e você volta. Aí você não volta mais para o corpo, mas você está livre. Provavelmente vai ter um mentor, vai ter a família já para receber. Se saiu doente, não tem problema. Vai também ser amparado, vai para o hospital com a família. Então, é mais ou menos morrer todo dia no desdobramento, só que a gente vai com fio, né? Então, os sonhos. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Interessante. Os sonhos não são verdadeiros como o entende os ledores da sorte, né? Pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. A miúde são também, como atrás dissemos, uma recordação. Por fim, pode algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma transcorre, né? Então, o que a gente... A gente tem, assim, muitos mitos e tem muitas verdades também. Mas a gente tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo na realidade da nossa vida. E quando a gente está emancipado, às vezes a gente vai para uma situação que a gente nem conhece. A gente pode ter um trabalho lá emancipado que a gente não sabe. A gente pode ter um trabalho com uma equipe espiritual, vamos dizer, se a gente já tiver uma evolução, de ir num local mais denso, de uma cidade mais densa, e lá encontrar uma cobra, encontrar um cachorro, sonhei com cachorro, com cobra é traição, com cachorro é feio, é coisa ruim, é mau agouro. Não, você foi em trabalho numa cidade espiritual, ou se não foi, se você sintoniza com essa cidade, você foi lá na cidade. Não, lá é outra coisa. Quando você vem aqui, você não vai encontrar, né, acordado essa cidade que você tem ligação, entendeu? Então, as coisas acontecem lá, independente da sua vida. Então, muitos desses sonhos, com bichos, com essas coisas, pode ser uma situação isolada do outro lado. Não significa que seja daqui. Não é porque você sonhou uma cobra que você vai ter uma traição de um amigo, uma traição do marido, não é nada disso. Não existe isso. Tem aquela, né? Sonhei que quebrei um dente, é morte na família. Gente, os dentistas sonham com dente toda hora. Assim, eu já sonhei tantos dentes quebrados, nunca ninguém morreu assim, entendeu? Ah, sonhou, vai morrer um parente. Não existe isso. Então a gente tem que. Com água suja é morte. Água suja, você estava lá no Desdobrada e você estava num local que você visualizou um rio mais sujo, acordou com aquilo. E às vezes é só um ponto de atenção, não é nem uma traição, não é literalmente aquilo. Não. Pode ser tantas possibilidades também, às vezes até de uma coisa profissional, né? Não assim uma traição, mas alguma coisa um ponto de atenção. Mas não tem significado. Não tem, o livro dos Espíritos está nos ensinando que não existe isso. Pode ter uma coincidência. Ah, eu sonhei com um negócio de jogar na loteria, no bicho ganhei. Poxa vida, né? Isso aí, algum espírito está te acompanhando, sei lá, eu não tenho explicação para isso, mas o que eles dizem que não tem nada a ver, né? Apesar de que a gente gosta de ler um livro de sonho, né? Eu, de vez em quando, gosto de pegar lá e sonhei com a casa caindo. O que é casa caindo? Ah, que besteira. Ou então, quando a gente gosta, gostei, então acredite. Se você gostou, você acredita. Se não gostou... Isso é da gente, isso é normal, né?
Mas ele só está dizendo aqui que não tem uma relação, porque você pode. Audrey, sempre possível, então, antes de dormir, em caso de doença, pedir, por exemplo, o amparo da equipe Dr. Bezerra de Menezes? Claro, lógico, isso é louvável, louvável. E outra coisa, às vezes, se você vai dormir, você pede para auxiliar uma mãe, um amigo que está doente, às vezes foi tão do coração que você tem até merecimento de ir com a equipe e ajudar, né? Ou trabalha se tiver um nível, ou então fica de longe rezando para, né, ajudar, mandando as vibrações. Isso é muito louvável, viu, Alder? Isso é uma coisa muito bonita. Lá, aqui. A pergunta 405 do Livro dos Espíritos. Acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirma? A que se deve atribuir isso? Vamos lá, vamos ver o que. Pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar. Pode suceder, né? Que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo físico. Isso é, o espírito vê aquilo que deseja e vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que deseja, do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Aí nessa resposta tem várias questões, né? Vocês viram aí. A primeira delas é que você pode ter um pressentimento que vai acontecer na situação que você está vivendo, na emancipação da alma. Por exemplo, você está trabalhando numa equipe num lugar onde tem crianças, por exemplo. Então, você sonha você tem um sonho com um pressentimento que vai ocorrer naquela situação em desdobramento. Não é na vida real, é na outra vida, né? A vida de encarnados e a vida de desencarnados. A gente tem que ter consciência de quando a gente dorme, o corpo fica, mas você continua ativo. Então, você vai onde você for necessário. Olha que incrível que o Livro dos Espíritos nos ensina. Você pode ter um pressentimento que não é dessa vida física, é na vida principal, na verdadeira vida, né? Então, e as outras coisas a gente já viu, que seriam os sonhos comuns, preocupações diárias, a gente leva para dormir, vai dormir com aquela preocupação, às vezes faz uma oração sem alta frequência, porque está fazendo oração, mas está preocupada com isso, com aquilo, e vai dormir, vai sonhar com aquelas preocupações. Aí o cérebro vai imaginar várias coisas, né? Sonhei que ia ser mandado embora do emprego, aí você dorme com aquilo, o teu cérebro vai manipular uma historinha lá, um fruto mesmo daquele pensamento que você foi dormir, uma coisa que não vai existir e não vai acontecer, né? Então, a gente tem que fazer a separação, a gente tem que ter a consciência de quando estamos desdobrados, a gente está realmente em outra situação e uma vida paralela, vamos dizer assim, né? Não é interessante a gente ter essa consciência? Por isso que é importante a gente conhecer o Livro dos Espíritos, que nos explica muita coisa. Isso aí acontece com a gente, que você está falando, praticamente todo dia. Então é bom, né, a gente ver o que são essas ramificações aí. Exatamente. E outra coisa, o ambiente pesado do planeta. A gente está vendo toda hora um negócio de bomba, né, Wallace? É que a Rússia não sei o quê, que o Putin jogou uma bomba, agora meu Deus, isso parece coisa, sabe aqueles videogames de guerra? É uma brincadeira com o planeta inteiro, gente, com pessoas que têm assim, uma programação para as reencarnações assim, trabalhosas, né? Então, é isso. Aí você se liga muito nisso, esquece até da sua vida atual que tem que fazer, que até a gente partir, a gente tem que dar conta dos nossos compromissos. A gente não pode viver uma guerra que está acontecendo lá, tudo bem, a gente reza, mas a gente tem a nossa vida que a gente tem que focar nela
E não ficar preocupado, senão a pessoa vai, toda vez que dormir, vai sonhar que está na guerra, que está lá com arma, que está atirando, que tem uma bomba explodindo do lado, né? Pessoas ficam até meio destrambelhadas, foi a palavra que me veio aqui. Então, a pergunta 406. Eu não estou enxergando aí o que é. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? Olha só o nível que chega o livro dos espíritos, né? Você no desdobramento você encontra uma pessoa conhecida, vamos dizer, não vou nem dar o exemplo da Ruth. Encontrei uma amiga minha, muito minha amiga da faculdade, encontrei ela no sonho. Aí, oi, tudo bem? Aí ela faz coisas, e eu leio o pensamento dela de coisas que eu falei, meu Deus do céu, isso aí não é dela, né? Mas olha a resposta. E que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? O que eu sei é uma amiga minha, eu conheço ela desde pequena, fez a faculdade comigo, mas eu sei o que ela está pensando, as coisas que ela faz sem eu ver, eu não sei, né? Você sabe a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo que elas pensam. Ademais, não é raro atribuir, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Né? Você geralmente julgou outro por você. Então, você acha que aquela pessoa é tão sua amiga quanto você é dela, então que você conhece, mas você lê o pensamento, meu Deus, ela está pensando aquilo, né? Vamos dizer assim, sei lá, roubar ou matar. Não, não pode ser de jeito nenhum. Mas o que tu sabes? O que tu sabes da vida pretérita dela que está influenciando ela hoje? Que isso acontece também. Às vezes você fica num desespero tão grande que daí você, em vez de você pular aquele obstáculo, você acaba repetindo uma coisa que fez na vida passada e piora a situação. Então, a gente não conhece, então a gente não pode dizer que aquela pessoa que eu estou vendo está diferente, né? Mas é uma coisa já, tá vendo? Já está aprofundando mais a parte dos sonhos, né? Então, aqui há uma liberdade no desdobramento e as situações do passado que, às vezes, têm forte influência no presente. Entendeu? Por exemplo, a Jane aqui. A Jane nunca matou, nunca roubou, mas na minha última ou na outra, eu posso ter feito tudo isso. Então, ele está dizendo, o Livro dos Espíritos, dizendo que tem uma influência sobre a nossa vida e que a gente veio para extirpar essas coisas erradas do passado. Então, a orientação é orar, orar e orar, né? E vigiar também. Na questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, tem esses momentos, né? Esses momentos que você, às vezes você está deitada, aí você está meio que dormindo, aí você ouve uma voz, ou parece que vê alguém passar. Às vezes você está assim, meio torpor, de repente você olha, vê alguma coisa assim, mas você está vendo, eu estou vendo a porta aqui, mas engraçado, eu estou vendo a porta, mas estou vendo aqui alguém, entendeu? Esse torpor, você já emancipou a alma, né? O perispírito, ela tem essa propriedade de emancipação, de expansão. Na hora que sai um pouco, você já fica vendo o outro lado. Emancipou, relaxou, entendeu? Você já consegue ver os dois lados. Assim é que quando estamos apenas adormecidos ou em simples modorra, aquela coisa meio, né, sonolenta, frequentemente vemos imagens idênticas às que se apresentam nos sonhos. Né? Você está naquele torpor, uma vez aconteceu isso lá em casa, a gente está assim, meio acordado, e vê alguém entrar, aí dá aquele susto, aí você acorda e não vê mais nada, que você está vendo, você está vendo a vida real e está vendo alguém do outro lado já se misturando, entendeu? Então, assim, se você relaxar, fica bem. Agora, se você tiver muita preocupação e você tiver esse torpor,
Aí você fica mais preocupado que você vê coisa que não quer. Então, de novo, a espiritualidade diz para rezar, orar, para a gente não, mesmo nesse torpor lá e cá, não ficar tão. 408, oi? E o horário de dormir, se a gente consegue dobrar essa situação, por exemplo, dormir 2 horas da tarde para ir às 8. Isso, qualquer momento. Qualquer momento o espírito ele tem uma oportunidade, ele já quer, né? Eu não estou dormindo muito à noite. Mas, Wallace, aqui, se você estiver vendo uma TV de tarde e você, de repente, cochilar, já é um momento que ele já se emancipa, entendeu? É qualquer momento, como diz ali a pergunta, ele se aproveita para dar uma saída, entendeu? Porque respirar o outro lado é sinônimo de liberdade. Isso faz bem, né? E quando dá, tipo assim, eles falam doping, né? Quando a discose dá, tipo uma coisa assim, e a pessoa dorme assim, aquele sono assim do nada. Não sei se você já viu falar nisso. Sim, o corpo deita, descansa. O espírito está livre. O corpo deita, a doença está no corpo. Se o perispírito estiver muito denso, pesado, ele fica ali do lado, mas o corpo está ali dormindo, ele está olhando assim. Entendeu? Tá ali Porque é do sentadinho. nada que vem, esse espírito, eu já estava assim, do nada ela dormia assim, ó, e ela não via nada. Podia acontecer o que fosse do lado dela. Isso E acontece dava até também dirigindo dela. dirigindo? Tem gente que dá dirigindo. Eu, às vezes, estou voltando do trabalho, às vezes, acabei o trabalho, estou dirigindo assim, às vezes eu estou 2 horas da tarde, sempre. Pesado, já querendo dormir. Eu estou sentindo muito sono à tarde. Isso é preocupante, por quê? Porque também, né? na hora que você cria, na hora que você está no torpor, você pode até apagar, mas seu espírito está alerta. Seu espírito está alerta. Eu vou dormir, Exatamente, provavelmente. É uma coisa muito importante que às vezes a gente é chamado para fazer um trabalho também. Por exemplo, alguma coisa que você precisa ajudar lá. Então, de repente, dá um sono, você vai e dorme 2, 3 horas. Quando acorda, você não lembra de nada, mas você precisou ir auxiliar alguém, entendeu? E o mentor foi lá levar. Agora, esse sono também, que eu estava falando aqui, que a pessoa pode também, Wallace, não sei se é o seu caso, o meu a pessoa se come uma coisa muito, com muito açúcar, ou uma coisa assim, muito carboidrato, aí você tem um pico de glicose, você anima assim, acha que você está perdendo, de repente, lá em casa, às vezes a gente acaba de almoçar, acho que alguém me fala assim, nossa, mas deu um sono aqui, dá o sono da morte, dá o sono da morte. O meu é o contrário, porque eu saio para trabalhar cedo, aí eu chego nas casas para trabalhar 8 horas da manhã, eu não, só tomo café preto de manhã, então às vezes eu vou me alimentar só às 7, 8 horas da noite, não preciso comer nada. Enquanto eu não terminar aquele problema, aquela casa que quase sempre tem alguma coisa, eu não sinto fome, não consigo comer. Em qualquer situação de corpo em torpor ou dormir, o espírito está ativo, né? Ele está observando. Mas ainda bem que nós temos os nossos mentores que estão ali, né? Na 408, parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual é a razão disso? Essa é uma questão interessante que para despertar a gente, né? É fato, ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Algumas vezes fraco o eco do que diz o espírito que convosco quer se comunicar. Então, assim, são momentos que vêm para te despertar. Não é comum, assim, como eu digo, não é comum algumas vezes a gente ter a sensação de ter visto alguém passar, né? Então, isso tudo vai aumentar no futuro, sabe, gente? Essa mediunidade vai aumentar no futuro. Isso aqui é bom depois as pessoas até procurarem entender mais. A gente já está com o horário meio apertado.
409. Eu não estou lendo. Outras vezes, no estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou da imaginação? A gente já falou sobre isso, né? Está só repetindo. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar-se e ver. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Então é isso, ele se aproveita, sabe, antes, na hora que tem a possibilidade de sair do corpo, ele se aproveita e sai. Dá-se também que durante o sono, quando nos achamos apenas... Deixei aqui. E quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar do esforço que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Às vezes a gente sonha e depois quer lembrar, não lembra, né? Então, provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são frequentes conselhos que outros espíritos dão. Tudo bem, mas de que servem essas ideias e esses conselhos se lhe perdemos a lembrança, não podendo aproveitar? Para que serve tanto conselho, tanta orientação? Aí é que já vem uma resposta que a gente teve até na outra. Algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que no mundo corpóreo. São situações que a gente tem responsabilidades na vida espiritual, a gente desdobra e volta. Se a gente já trabalhava antes de nascer em alguma coisa, toda noite a gente vai lá continuar o nosso trabalhinho. Então, às vezes, é uma coisa, é um conselho que ouviu para aplicar lá nesse trabalhinho, não encarnado, que a gente valoriza muito aqui, mas a gente tem muita importância lá também. Tá? Já pensou se a gente tem um trabalho, uma instituição que a gente está enraizado lá, ou como servente mesmo, como da limpeza, não é preciso lá à noite, porque à noite vai chegar pessoas que estão precisando de encarnados e desencarnados, toda aqui para limpar, esterilizar a sala, ajudar. Então a gente vai. Pode ser um conselho de lá e não daqui. Tem gente que acha que vai descansar. Né? Não, o corpo descansa. Eu vou morrer. Eu vou descansar. É ilusão. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e volta no momento necessário, como uma inspiração súbita. Vamos supor que você tem um conselho para a vida material. Você esqueceu, mas quando chegar o momento, teu mentor vem e te lembra, como uma inspiração. Porque como ele já te deu, já está gravado, ele só te lembra, entendeu? Isso é muito comum, os nossos mentores, eles cuidam muito da gente, né? A gente já está terminando. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Isso é muito interessante, sabe? Muito interessante. Até esqueci de falar uma situação aqui da minha mãe, agora que eu vi aqui, mas tudo bem. Frequentemente acontece pressenti-la. Algumas vezes também sucede ter nítida consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tem intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão morrer. Essa questão do Livro dos Espíritos, a 411, é muito interessante, mas quando a pessoa está preparada, né, ela tem essa intuição, esse pressentimento. Tanto que ela pressente até o dia. Eu tinha uma tia que sabia até o dia que ia morrer, e morreu mesmo no dia. Mas ela estava preparada, inclusive ela falou com todo mundo. Eu era menor, né? Recebi assim, menor, mas já tinha celular, então ela falou com todo mundo, se despedindo, porque ela disse que no dia seguinte ela ia partir. Ela estava doente, mas ela sentada falou: olha, amanhã eu vou. Eu não entendi nada daquilo, né? Eu era mais nova e eu olhei assim, engraçado, né? Eu sei que as pessoas partem para outra vida e continuam outra vida, mas dizer que vai morrer amanhã, eu achei interessante. Uma tia minha, sabe? Porque geralmente as pessoas muito evoluídas, de repente era o caso da minha tia, eu não sabia, eu não conhecia ela pessoalmente, né? Mas ela falou com a família toda. Então, é uma revelação
do dia, do mês, da hora, de alguém que tenha possibilidade de entender e não se desesperar. Ai, o que que eu vou fazer? Não, né? É que vou morrer amanhã, vou fazer um monte de coisa. Não, vai continuar a vida, não vai morrer, só vai deixar o corpo físico, vai continuar, né? Então, essa questão é a 411 do Livro dos Espíritos, e a gente termina aqui com o estudo, mas eu vou só contar uma história de um torpor da minha mãe. A minha mãe é católica, ela respeita muito o espiritismo. Aliás, minha mãe respeita todas as religiões, ela tem amigos, como nós também, né? De todas as religiões, a gente se dá muito bem com todas elas, graças a Deus. E a minha mãe, ela veio uma vez falar comigo, ela estava sentada no sofá, e ela estava assim meio cochilando, assistindo novela e cochilava, assistia novela e cochilava. Num desses cochilos, antes de cochilar, ele olhou assim para a janela e viu os fios da luz, né? O poste, os fios, né? Então, ela viu a novela, teve assim, cochilou e olhou os fios e ela acha que apagou e ela viu que ela voou, passou entre os fios, assim, ela sentiu passar entre os fios e do lado de fora do fio ela olhou e viu ela no sofá. Aí ela olhou assim, gente, eu quero voltar. Eu preciso voltar, o que que eu estou fazendo aqui? Ela não sabia como é que eu vou voltar, o que que eu estou fazendo? E aquela consciente, eu estou vendo a novela, eu quero voltar. É a mistura do atual com o outro lado, é aquele torpor. Aí, de repente, ela falou, eu quero voltar, quando ela... Ah, estou aqui de novo. Entendeu como acontece? Esse é um exemplo que eu tenho bom, porque é interessante. Se, eu falei assim, mãe, se a senhora lê, se a senhora lesse, né, os livros, tudo, ela leu a coleção toda daquele Lobisomem Rampa, que foi o que ela queria ler na época, ela não leu os livros espíritos, mas ela leu a coleção toda e ela entendeu depois como é que... Mas é interessante, né? Então é isso, é um assunto muito lindo, tem muita profundidade, alguma dessas questões dá para aprofundar bastante, tá? E o Livro dos Espíritos é aquela base segura, né? E a gente tem esses exemplos de Emmanuel, há 2000 anos, que sonhando com o passado, tem esse outro livro da Camille Flammarion, um escritor maravilhoso, um médium maravilhoso da Europa. Ele também fala das premonições. A gente tem várias histórias. Vocês podem procurar e é maravilhoso. É muito legal mesmo. Agora, a gente não deve se prender nem ficar impressionado com aquilo que sai, né, naqueles ledores, como Kardec fala, dos sonhos, que às vezes a pessoa fica tão impressionada, faz besteira, e não é para fazer isso. Não tem, às vezes, correlação com o que você viu, que pode ser alguma coisa que está acontecendo do outro lado, totalmente diferente da nossa vida aqui material, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem. Eu ia botar aqui uma frase final, mas com corre, acabei não colocando. Então, muito bom ter vocês aqui. Acho que tem uns comentários aí, quer falar alguma coisa aí? Ah, com certeza, se quiser. Só a carta de gratidão. A gente pode conversar depois sobre isso, né? Então tá. Fiquem todos com Deus e obrigada. Vamos ver quem é que vai. São vagas populares. Eu acho que eu pensei. Nós vamos então parar a gravação aqui.